Seja muito bem-vindo, provedor. Mais uma vez, a gente está aqui para falar de LGPD e a importância de você começar, ainda que bem pequenininho, a tomar algumas providências aí dentro do seu provedor para não ter problemas lá na frente. Eu sou a doutora Luciana Stancioli e se você tem interesse nesse conteúdo, não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal, que essa é apenas a segunda aula de uma série de 10. Então a gente ainda vai conversar sobre muitas outras coisas para você já conseguir, pelo menos no seu dia a dia, começar a adequar a LGPD. Fechado? Então vamos embora. Mapeamento, provedor, ele consiste em quê? Bom, são 3 informações principais que você tem que considerar para mapear os dados que você tem aí na sua operação, no seu provedor. Primeiramente, quais dados você tem? Segundo, aonde estão esses dados? E terceiro, por quanto tempo você guarda esses dados? Provedor, muito importante a gente destacar aqui, tá? Essa aula específica é uma aula de mapeamento. Veja, a próxima aula a gente vai trabalhar bases legais, que são os motivos pelos quais você, teoricamente, poderia armazenar esses dados ou não, tá? Então, a gente não vai falar sobre tomar decisões a respeito de como você está armazenando esses dados, ou quanto tempo você está retendo esses dados, ou aonde você está retendo esses dados. Isso não é para agora. O que eu preciso que você entenda? Nessa aula, é importante ser sincerão, real. É você realmente entender aonde você está tratando dados dentro do seu negócio, do seu provedor, e fazer uma pequena planilhinha sobre isso. As decisões que a gente vai tomar lá na frente com relação ao que você vai descobrir hoje é outra história. Mas é importante que você entenda que essa aula é para ser sincero. Você precisa bater uma foto da sua situação atual. E veja, não tem certo e errado agora. Justamente para a gente conseguir dar uma melhorada na sua situação ao longo das próximas aulas, é que é importante que você seja sincero agora. Lembre-se que agora não é para fazer nenhum julgamento. É simplesmente para você anotar aonde você está tratando dados, aonde você está armazenando esses dados hoje e por quanto tempo, em média, você mantém esses dados, inclusive se você não tem nem noção de prazo. Vou dar um exemplo bobo, tá? Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre dados convencionais e dados sensíveis, mas adiantando um pouquinho na linha do tempo, dados sensíveis, provedor, eles são aqueles dados relativos à saúde, relativos à biometria, entre outros, que devido à importância que eles têm, a lei considera que eles são mais sensíveis mesmo, que você tem que ter um cuidado extra, porque são informações muito delicadas a respeito das pessoas, né, dos titulares de dados, que são os donos desses dados. Então, vamos lá. Uma das coisas que toda empresa, e muito provavelmente a sua provedor também coleta, são os famosos exames admissionais. Pois é, lembra dele lá no seu RH, para você contratar CLT, você tem que pedir um exame médico? Pois é, aí a pergunta que eu te faço é, o que você faz com esses exames? Você guarda eles no armário, no arquivo? Você pede eles físicos? Eles são digitais? Seu RH é interno? Seu RH é contratado? No caso de ser contratado, você tem noção de como que essa empresa trata disso? O que ela faz com isso? Pois é, essa aula aqui, provedor, não é para a gente discutir as consequências de nada. É só para você começar a se provocar de entender que você tem muito mais dados na sua operação do que você imagina. Então, beleza. Esse foi um exemplinho rápido que eu dei, mas eu vou voltar um passo atrás. Primeiro, a gente tem que entender que dados convencionais são aqueles básicos, óbvios, que todo mundo já sabe. CPF, e-mail, telefone, endereço. Numa categoria de dados convencionais, mas que são aqueles que não são identificados, mas que tornam uma pessoa identificável. Eu falei sobre isso na primeira aula. Mas não são aqueles tradicionais, pode ter o IP, o registro de conexão, especialmente se ele tiver algum tipo de marcador de geolocalização, os registros de aplicação, tudo isso podem ser considerados dados também, dados sensíveis. No caso de vocês, provedor, eu acho que vão ser aqueles
A biometria, talvez vocês tenham que armazenar algum tipo de dado biométrico do cliente, ou também pode ser os exames médicos, aí, qualquer dado de saúde que vocês tenham de colaboradores também, por exemplo. Então, o que você vai fazer para começar o seu mapeamento? E veja, provedor, é muito importante que você entenda. Mapeamento, na minha opinião, é 70% da sua adequação LGPD. Uma vez que você tomou ciência, começou a raciocinar, poxa, peraí, eu tenho informações dos meus clientes no meu ERP. Ah, eu tenho dados financeiros, né? Eu tenho os boletos com os registros financeiros dos meus clientes também no meu ERP. Também são dados, tá? Também é uma situação que você deve considerar. Só quis te provocar para fazer o seguinte, qual que é a tarefa dessa aula? Para você começar o seu mapeamento. Bom, você vai pegar todos os lugares onde você tem na sua empresa qualquer tipo de dado desse armazenado e vai fazer uma planilhinha. Por exemplo, situação 1, dados de clientes no CRM. Onde eles ficam armazenados? Na nuvem do CRM. Por quanto tempo eu retenho? Ah, eu retenho desde que eu peguei e não tenho uma política para pagar. Até então eu retenho para sempre, por exemplo, tá? Então você vai fazer isso com relação a tudo que você considerar que são dados com base no que eu expliquei aqui, beleza? O que a gente vai deixar combinado, provedor? Na próxima aula a gente vai falar de base legal. E o que isso quer dizer? Eu vou começar a fazer uma reflexão com você se realmente você deveria estar coletando esses dados todos que você narrou aí na sua empresa, tá? Então, para essa aula, qual que é a tarefa? Vai pegar uma planilhinha simples e vai anotar quais dados você está tratando, aonde você está guardando isso, mesmo que seja físico, tá, gente? Um armário na sala do diretor, beleza. Se forem dados impressos, por exemplo, contratos impressos. E por quanto tempo, ainda que você não tenha noção de quanto tempo. Falar, ó, a gente pega quando o cliente entra e a gente, a princípio, deixa guardado lá e não apaga. Beleza? Então, muito obrigado pela sua atenção, provedor. E eu te vejo daqui uma semana na aula de bases legais. Tchau.